e o balde começou a conviver com a riqueza agora sobre a sua responsabilidade. Era sufocante. Como diz Francisco de Assis, os irmãos moscas se aproximam da riqueza para explorar. Não eram amigos, não eram sinceros. Aliás, ele, na sua profunda reflexão de Cristo, pensava e dizia: como é difícil entender os homens. Aliás, escuto dois pensamentos: aquilo que eles falam, aquilo que eles pensam. E nem sempre aquilo que eles pensam corresponde àquilo que eles falam. A falsidade, a mentira impera no mundo. É possível, então, levar Jesus a sério? É possível viver o Evangelho? No século XX se pode transformar a sua vida num laboratório e colocar em prática o Evangelho. É possível. O Evangelho suportaria uma prova de fogo, de vivência, de um homem formado, de um intelectual, de um homem com capacidade que poderia refletir e ver se a sua vida poderia ser compatível com os ideais do Evangelho. Era difícil. Muitos gritavam louco, outros imbecil, outros aturdido, perturbado. Era necessário consultar médicos, era necessário questionar aquele tipo de vida. O que enchia a sua alma? Entre 1910 e 1912, ele teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Achou um pensamento coerente, um pensamento profundo. Aliás, dizia ele mais tarde, pensamento que muito iria adiantar e facilitar a sua vida. Era um sistema pronto, lógico, organizado, que falava de Deus, que falava da moral, do amor, que falava da sobrevivência da alma, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, da evolução, da pluralidade dos mundos habitados. Chaves que entravam e explicavam os segredos e os mistérios, os arcanos do universo. O balde refletia em tudo isso. A sua vida era uma luta entre a exterioridade que não conseguia administrar e o mundo interior rico que queria se manifestar e que borbulhava por dentro. Assim, aos 45 anos, toma uma decisão. Não era mais possível continuar convivendo nesta situação. Sentia a fome de evangelho. Sentia a fome do Cristo, que já era o centro da sua vida. E resolve, então, colocar em prática os ideais de Francisco. Assim, como viver a pobreza no século XX? Como viver a pobreza, o ideal evangélico, de uma forma moderna, lúcida, transparente, honesta? É assim que ele pensa nos ideais franciscanos diante de uma psicologia moderna. E vê e observa que pobreza não é viver na mendicância, não é jogar as coisas pela janela como era necessário para assombrar as épocas no século XIII de Francisco. Agora o ideal era outro. O homem no século XX já é dignificado e respeitado pelo seu trabalho, pela sua produção. Assim, aos 45 anos, ele resolve se inscrever para um concurso de professor de inglês. Dominava profundamente o inglês como outras línguas. Só tinha uma vaga, idade limite 45 anos. E ele se inscreve e vai para, aprovado, vai para a Sicília, longe da sua Úmbria querida, da sua Úmbria franciscana. Um ano depois, um outro concurso,
A oportunidade, pois só tinha uma vaga para ir ser professor em Gúbio, lá nas terras da Úmbria. Assim poderia ficar perto da sua família. Tomem então esta decisão. Já havia renunciado aos seus bens, mas de forma clara e honesta. Os bens pertenciam aos seus familiares. Doa todos os bens então aos familiares e vai viver com a dignidade do seu salário. Para Ubalde, a pobreza é viver com a dignidade do seu salário. E em Gúbio, aluga um quartinho numa casa e ali, como professor de inglês, ele vai viver. O seu salário era dividido em 3 partes. Uma parte para se sustentar, a outra parte para a caridade aos mais necessitados e uma outra parte para ajudar também no pensamento da divulgação da sua obra. É assim, então, que Ubalde começa a viver, levando o evangelho a sério, honestamente, diante do espelho, para saber se o Cristo poderia ser levado a sério, honestamente, com a consciência limpa e tranquila. É então que Ubalde tem uma visão na praia de Falconara. E nesta visão, ele percebe o aspecto trino do universo. Ele observa que matéria, energia e espírito, eis a visão cósmica, são apenas formas diferentes de uma única realidade, de uma única substância. Matéria, energia e espírito poderia ser explicado como o gelo, o líquido e o vapor. Tudo é H2O, tudo é água, apenas em aspectos diferentes. No entanto, como você pode pegar o vapor e transformá-lo em líquido, você pode pegar o líquido e congelá-lo e transformar em gelo. Assim você pode também pegar o gelo e deixá-lo na sua naturalidade, que ele automaticamente se transforma em líquido e o líquido evapora, indo para o novo estado, o estado de vapor. Mas tudo é água em aspectos diferentes. Nesta visão, então, ele percebe que matéria, energia e espírito estavam, essas formas, presentes numa única substância, numa única realidade. E ele, então, começa a pensar e a questionar. Por que o espírito, agora livre e amplo, está preso e trancafiado na forma da matéria? Por que o espírito tem que viver engaiolado, tem que viver restrito e acanhado nesta forma sólida de matéria? O pensamento científico já corroborava com ele. A fórmula de Einstein é clara: energia é igual a massa vezes a constante da luz ao quadrado. Tem aí os 3 fatores: energia, matéria e luz. Mas por que a luz fica restrita e trancafiada na matéria? E por que a matéria automaticamente, por espontaneidade, envelhece, fica caduca, se transforma e passa para a energia, e da energia volta à fase espírito? Tudo isso corria por sua mente, quando assim, jamais amadurecido, 20 anos refletindo nessas teorias, em torno de 1950, tomado de uma febre ardente, na sua Gúbio querida, tem uma visão que se desdobra em 20 etapas. Surge a sua 10ª e tão importante obra, chamada Deus e o Universo. É aí que ele vai entender e vai poder ter a ideia de que por que o espírito está atualmente, na fase em que nós vivemos do universo, trancafiado na matéria.